A Maria Célia de Ribeirão Preto. Padre Fábio, por favor, explique-nos a passagem do Evangelho em São Lucas, capítulo 1, versículo 35. Como é que o Espírito Santo descerá sobre Maria, se ele só viria depois da partida de Jesus? Sabe que uma vez um teólogo chegou para mim e disse assim: eu acho essa oração vinde Espírito Santo uma bobagem. Sabe por quê? Ele já está dentro de nós, por que ele precisa vir? Precisa ser invocado. Ué, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é dínamo. Deus é dinâmico, não é estático. Ele chega e já está saindo. Ele não é como nós, que temos que chegar e depois sair. Antes de chegar ele já saiu, antes de sair ele já chegou. Quer dizer, é como uma água de uma turbina, a água de Itaipu. Ela vai passando dentro da turbina e vai gerando luz, vai gerando energia, vai gerando vida. Então o Espírito Santo é dinâmico, não é? Ele já estava na criação. Nós fomos criados por ação do Espírito. Aliás, lá no Gênesis tem uma expressão bonita que diz que era uma confusão, era um caos e o Espírito pairava sobre as águas. Não é? Então esse ruá, que aliás é feminino em hebraico, né? E é neutro em grego, pneuma, só em latim que é masculino, espíritos. Né? Em grego é neutro, em hebraico. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de masculino, chamava o Espírito de ruá, a ventania, né? Não o vendaval, a ventania. Então, o Espírito, assim como no princípio, lá no Gênesis, ele pairava sobre as águas, o autor do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, faz chama-se síncrese, um paralelo bíblico. Ele pega aquele texto do Gênesis, o Espírito chocando a criação, como que uma ave que está gerando do caos a ordem, né, da confusão, o universo, ele está pairando agora sobre Maria. Né? E naquele ventre é gerado o novo Adão, que é Jesus. Padre, não sei se estou errado, mas também tenho uma intuição de que esta manifestação, depois da partida de Jesus, está diretamente ligada à vida da igreja também, né? A necessidade de que agora toda esta presença de Jesus será sacramental na vida da igreja. E o Espírito Santo é um instrumental para esta presença. Não é Exatamente. Isso? Agora, esse Pentecostes de Jerusalém, das línguas de fogo... Que é onde ela fala aqui, né? É um Pentecostes. A dúvida da pessoa. O Espírito é tão dinâmico que ele não está apenas presente nesse Pentecostes. Por exemplo, há um Pentecostes que acontece lá, é relatado em João, no Cristo ressuscitado, que sopra sobre os apóstolos e diz, recebam o Espírito Santo. Ela poderia perguntar, como que Jesus teve a autoridade de dar o Espírito Santo se ele ainda não havia vindo? Ainda não havia vindo, justamente. Porque ele é dinâmico, não é? Quer ver um outro Pentecostes? Na cruz, quando o soldado traspassa o lado de Jesus, sai sangue e água. Aquela água é simbolicamente o Espírito Santo que está sendo derramado, como em Ezequiel, a água saía do lado direito do templo, onde ela passava, né? Tinha vida. Então, quer dizer, o Espírito está presente desde a criação até a consumação de todos os tempos. Padre, eu tenho vivido particularmente, justamente porque a minha escola é essa, eu estudei nessa faculdade, fui seu aluno, tive grandes influências da teologia, do Padre Zezinho, essa teologia prática, cotidiana, essa capacidade que ele tem de nos ensinar a catequese. De falar a fé. De falar a fé e de mostrar uma face muito misericordiosa da igreja. Sempre eu cresci nessa linha. E eu tenho tido, assim, enfrentado muitas críticas, ferozes críticas, de pessoas que têm uma dificuldade muito grande de compreender o ecumenismo. Uhum. E esta semana mesmo eu estava... Às vezes existem pessoas que não pensam do mesmo jeito que a gente, mas que são muito respeitosas no trato dessas questões. E eu estava conversando com um garoto lá do Recife, Gustavo, através do e-mail. Ele é um menino muito inteligente e ele me apresentou uma carta, num determinado momento aí, e eu fiz finalmente a resposta à carta. Mas eu fiquei impressionado de ver algumas reações, não dele, porque ele é uma pessoa que trata com muito respeito essas questões. Mas eu fiquei impressionado de ver algumas reações de algumas pessoas, ou que chegavam no meu e-mail, ou até no próprio espaço dele lá, como essas pessoas compreendem de maneira fechada a presença de Jesus na igreja. Como se Jesus fosse uma propriedade da Igreja Católica e que nós não possamos admitir a presença do Verbo em outros lugares, justamente pela força do Espírito, porque está tudo diretamente ligado ao Pentecostes, né?
Nós estamos fundados, somos a igreja, mas nós não podemos negar que este Espírito age onde ele quer. Mas são pessoas que não têm uma... Normalmente falam em nome da igreja e se dizem muito ortodoxos, mas não leram, por exemplo, a encíclica do Papa João Paulo II, Unum Sint, não é? Que fala que todos sejam um, que fala sobre ecumenismo. E que diz, reconhece a presença dessas sementes do verbo, não só nas outras igrejas cristãs, mas inclusive nas igrejas não cristãs. Por exemplo, no islamismo, não é? Agora tem todo esse... Está se badalando no Brasil a questão da Índia, né? Da cultura hindu, por exemplo. No hinduísmo, não é? A cultura hindu, ela tem valores que são como que fecundados pelo mesmo verbo que fecundou a fé cristã. Isso é doutrina da igreja, são sementes do verbo. E se quiser ler um texto fantástico do Papa João Paulo II sobre isso, ele deu uma entrevista para um jornalista chamado Vittorio Messori, que está publicado num livro chamado Cruzando o Limiar da Esperança. Foi quando passou do segundo para o terceiro milênio, o Papa deu essa entrevista. E ele falou sobre os valores, por exemplo, do islamismo. Hoje está tão em voga o islamismo. Ele diz, olha, nós cristãos temos que aprender com os muçulmanos a disciplina da oração. O muçulmano reza 5 vezes por dia. E com rigor, né? E com rigor. Nós, religiosos e padres, deveríamos rezar pelo menos 3 vezes o ofício, a liturgia das horas. Laudes, as vésperas, né? A oração do meio-dia, a oração das completas. A oração das completas, a maioria dos padres já esqueceu que tem que rezar. Né? A maioria de nós esqueceu que tem que rezar isso. Um muçulmano não esquece. Para na hora do trabalho. Eu estive na Turquia e ficava impressionado de ver quando tocava o sino, né, da mesquita, né, e toda a cidade se voltava. Fábio, aqui em Taubaté, nós estamos gravando o programa em Taubaté dessa vez. Aqui em Taubaté, muçulmanos param no shopping center na hora viram para Meca e rezam. Homens, mulheres. Então, você vai dizer, o Padre Joãozinho está defendendo os muçulmanos? Não. Estou mostrando que o diálogo interreligioso faz parte da doutrina católica. Mas a única forma que a gente tem de fazer um ecumenismo sadio é a gente ter identidade. Eu não estou perdido na minha fé, né? Não estou perdido. Eu sei no que creio. Não tem uma fé sincrética, misturada, um pouquinho de cada. Não, eu sou católico e sou feliz por ser católico. Aliás, eu também fico muito feliz quando alguns evangélicos, quando alguns católicos viram evangélicos e descobrem a beleza do evangelho e estão a um passo de descobrir também a beleza da Eucaristia. Podem também voltar a ser católicos, para ser cristão inteiro. Me desculpe, não é? Mas ser evangélico é ser quase totalmente cristão. Isso é polêmico, não é? Polêmico, é. Mas não tem todos os meios da salvação nas igrejas evangélicas. O bom ecumenismo tem que dizer isso. Nós acreditamos que a integralidade de todos os meios de salvação subsistem na Igreja Católica. Por exemplo, a Eucaristia. Tem uma ceia na maioria das igrejas evangélicas, mas não é Eucaristia, não é corpo de Cristo. É um símbolo. Não tem sacramento da ordem. Não tem sacramento da reconciliação, da confissão. Tem um pedido de perdão, mas não é sacramento. Tem o batismo, não é? Mas não tem a crisma. Né? E não tem a unção dos enfermos. E por aí afora. E aí por aí vai.